Nessa segunda aula nós vamos começar a falar um pouquinho sobre pilhas. E nessa aula nós vamos fazer apenas uma pequena introdução, lembrando que na próxima aula da outra semana, nós vamos aprofundar mais sobre este conteúdo. Então essa aula é somente uma introdução acerca deste assunto aí. Nessa primeira imagem, a gente tem a imagem aí da primeira pilha, conhecida como sendo a primeira pilha, invenção do físico italiano Alessandro Volta, e nós vamos detalhar depois o funcionamento dela, o esquema, como ele constituiu essa pilha, o que ele utilizou para fazer, mas é uma ideia, ali bem antiga já, bem conhecida, sobre o que? O aproveitamento das reações redox, que nós conversamos na aula passada, para gerar corrente elétrica, energia elétrica e o aproveitamento aí. Então nós temos que ver os componentes dessa pilha, o que se utiliza para fazer isso e por que se dá o fluxo de elétrons, por que ocorre uma reação espontânea, que ocorre movimentação de elétrons para produção de energia elétrica, produção aí de uma força eletromotriz, de uma diferença de potencial. Para a gente começar aqui a nossa conversa, vou trazer aqui um experimento que você certamente já deve ter se deparado aí pela internet, já deve ter visto uma pilha, o funcionamento de uma pilha constituída de limão. E quais são os constituintes dessa pilha? Eu tenho aqui o limão e dois metais que são inseridos aqui no seu interior. Geralmente os metais utilizados são o cobre e o zinco. O cobre é aquele material, aquele metal que constitui a fiação das residências, das nossas casas, e aqui o zinco, um material ali que reveste e compõe as calhas, que a gente utiliza também na nossa casa. Qual que é a característica desses metais aqui? Bom, a primeira coisa que para ter a constituição dessa pilha é que eles precisam de ser metais diferentes. Então não poderia usar tudo cobre ou tudo zinco. Veja só que nós temos aí já uma informação importante acerca desse experimento simples, isso porque a diferença de potencial gerada em uma pilha como essa ou como as outras, até as que nós utilizamos, as que nós compramos, depende aí do tipo do metal que a gente usa. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa associar. A outra coisa que a gente precisa de associar é que existe um circuito, uma fiação correta para a constituição da nossa pilha. Veja só que eu tenho um fio saindo aqui do eletrodo de zinco, dessa plaquinha de zinco que nós chamamos de eletrodo, tá certo? E ele se conecta a uma ponta, que é uma extremidade de um LED, para mostrar que foi produzida a corrente elétrica. Esse LED iria se acender. Então eu tenho um polo aqui do meu LED, porque a gente sabe que preciso de um polo positivo e de um negativo para que isso se acenda, para que haja essa produção aí de energia. Veja só que sai um polo aqui do zinco e o outro polo que se conecta, a outra extremidade do fio aqui que se conecta ao meu LED, ele sai da onde? Sai do zinco. Assim como aqui nesse circuito que liga um limão ao outro, um dos meus polos, uma das minhas regiões aqui está ligada ao eletrodo de cobre e ele faz o circuito ligando ao eletrodo de zinco. Então esse experimento, por mais simples que seja, mostra algo mais complexo depois quando a gente for estudar sobre pilha de Daniel, que é nas nossas próximas aulas, os funcionamentos de outras pilhas ou baterias também. E por fim a gente tem o limão. Veja só que a gente utiliza o limão devido ao quê? A ele servir de um meio eletrolítico. A gente sabe que ali existem íons livres, em função da presença do ácido, que compõe o limão é ácido. Então basicamente aí a gente tem o funcionamento de uma pilha, assim como a gente vai ver umas pilhas mais complexas, mas basicamente é isso. O que a gente precisa de ter? Dois metais diferentes, que neste caso aí é o zinco e o cobre, esse meio de ligar os circuitos, como eu mostrei,
entender que a gente precisa de ter um funcionamento de um polo positivo e um polo negativo, porque isso nós sabemos que é necessário para que esse LED, né, para que eu mostre, verifique a existência dessa corrente elétrica, e o meio eletrolítico, aí, que neste caso é o limão. Então nós precisamos de ter essa concepção básica do funcionamento dessa pilha ou de outras. Então aí está demonstrado um pequeno experimento, mas a gente começa trazendo aí sobre a questão química mesmo do funcionamento, né? A parte mais do entendimento é que a primeira pilha, aquela que foi mostrada no primeiro slide, né, foi construída, né, por Alessandro Volta lá em 1800. E o que ele utilizou? Os mesmos componentes ali daquela minha pilha de limão, os metais zinco e cobre. E isso é interessante do ponto de vista do que eu estou utilizando, quais metais que eu estou utilizando. O zinco e o cobre são chamados, aquelas plaquinhas são chamadas de eletrodo, que do grego quer dizer percurso elétrico. E ele utilizou, ao invés de limão, ele utilizou um algodão embebido em uma solução eletrolítica. Veja que aí já aparece um outro termo, solução eletrolítica, né? Então, ele, assim como o limão, aqui ele utilizou o algodão embebido com água e sal de cozinha, que serve também, né? Porque o cloreto de sódio e sal de cozinha, ele libera ali íons, né? Quando ele está na sua forma aquosa. Ou seja, para conduzir a corrente elétrica, a gente precisa, né, não basta apenas o contato entre aqueles dois metais, que é o que a gente vai ver. Eu preciso de um meio ali que faça, né, que permita a distribuição desses íons, né? E então, depois, em 1836, a pilha do Volta, né, foi aperfeiçoada aí por Daniell, que é a pilha que a gente utiliza, né, para explicar como é o funcionamento. Então, aí tem um esqueminha da primeira pilha do Volta. O que ele utilizou, então? Uma chapinha de zinco, tá certo? Uma chapinha de cobre e no meio tem um algodão embebido em salmoura, que é uma solução de água e sal. Você simplesmente, se você pegar os metais zinco e cobre e encostar um no outro, não vai ter uma reação, Mas se você colocar um meio que permita o fluxo de elétrons, porque corrente elétrica, geração aqui de eletricidade, né, no sentido químico é esse fluxo de elétrons, nós vamos ver que vai ser possível, né, produzir aí corrente elétrica. Outra coisa também que a gente começa a falar é que cada conjunto dessas placas aqui, esse conjuntinho mostrado por todo esse esquema aqui, ele é chamado de célula ou célula eletrolítica, tá certo? Nessas células, os elétrons, veja só, fluem da lâmina de zinco para de cobre, produzindo corrente elétrica. Isso é outra coisa também que a gente vai começar a entender. Bom, por que do zinco para o cobre? O que explica isso? Então, é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje, porque a gente precisa de definir quais metais que eu vou utilizar para produzir uma boa pilha. A pilha do Daniell, né, basicamente, ele dividiu essa eletrolítica em duas partes, tá certo? Que são chamadas aí de semicela. Ele utilizou dois eletrodos metálicos, né, unidos externamente por um fio, que é por onde fluem os elétrons, por onde passam os elétrons, e essas duas semicelas eram unidas por uma constituição que se chama ponte salina, que continha uma solução saturada de K2SO4. Eu vou mostrar aqui essa pilha, mas esse não é o foco da nossa aula. Eu vou mostrar a pilha na outra aula, na próxima aula, todo o seu funcionamento e como vai ficar essa pilha, porque o interessante é a gente entender a constituição dela e como ela fica depois de um certo tempo de funcionamento. Então, essa pilha, como a gente vai retomar na próxima aula, eu vou fazer apenas um esquema, porque é uma introdução aos conceitos aí ligado a essa pilha. Então, agora a gente vai passar para o outro quadro para a gente ver como é que é o funcionamento, entender como é que são os metais. Eu vou fazer apenas um rascunho para que na outra aula, na próxima aula onde a gente vai retomar esse assunto, a gente volte aqui nesses slides com as imagens, né, bonitinhas aí acerca do funcionamento.
Bom, então basicamente o que a gente vai trabalhar no eixo dessa semana está descrito aí neste quadro. Nós vamos começar apresentando, a falar de pilhas, né, os conceitos que nós já aprendemos na aula passada. Então eu trouxe aqui alguns esquemas para exemplificar o que a gente vai falar, trouxe a mesma pilha que a gente já conhece, tá certo? Trouxe aqui uma outra pilha, onde a gente vai escrever o funcionamento para entender certinho, mas o que a gente já sabe com relação a essa pilha? Bom, que para eu ter o funcionamento, para eu ter uma pilha, eu vou precisar de dois metais diferentes, tá certo? Por isso eu coloquei aqui um metal A e um metal B inserido numa solução, e a gente vai ver as características dessa solução e dessa solução. Então, o eletrodo de A, a placa de metal A, de um determinado metal, está inserida numa solução que contém esse metal. E a placa de B está inserida aqui numa solução, né, que tenha o metal B também, que a gente vai falar. E o que são esses metais? Bom, associados a esses metais, nós temos o que nós chamamos de potencial de redução, que é o que a gente vai falar já já. Mas, por enquanto, vamos pensar no seguinte. Bom, eu trouxe aqui uma escala para a gente começar a entender algum aspecto mais do nosso dia a dia sobre a questão da força redutora. Bom, a gente já ouviu na outra aula essa palavra redução, força redutora. Veja que aqui eu tenho uma escala que ela aumenta nesse sentido, de cima para baixo. Eu vou pegar aqui alguns exemplos de alguns metais para entender sobre a questão da força redutora. Então veja só que o metal aqui listado que tem maior força redutora é o zinco. Quando eu comparo aqui com outro metal como o ouro, a platina, a prata, bem, nós sabemos que esses três metais aqui são chamados de metais também, metais nobres. E essa escala eu também posso chamar essa escala de fila de reatividade. Quer dizer que ela aumenta nesse sentido também, ela acompanha a força redutora. Vamos pensar no seguinte, então nós chamamos isso de fila de nobreza, fila de reatividade. Vamos pensar no seguinte, qual é o metal mais nobre aqui? Bom, o metal mais nobre pode ser o ouro, a platina, a prata, a gente sabe que são metais nobres, metais interessantes aí do ponto de vista, né, de preço, de disponibilidade, são metais especiais. Enquanto eu tenho outros aqui, por exemplo, o zinco, que não é um metal tão especial ou tão nobre. Ele é bastante reativo nesse sentido com relação, por exemplo, à platina, né? Por que eu utilizo o metal platina? Bom, o metal platina ele pode substituir, né? Pode entrar aí dentro do nosso organismo quando a gente tem que fazer alguma cirurgia, que precisa de fazer algum implante. Isso porque eu sei que esse metal, se eu substituir, né? Se eu tiver que colocar ele dentro do meu organismo, ele não vai reagir. Ele não vai reagir, tá certo? Essa reação a gente pode chamar de oxidação. E oxidação é corrosão. Então, uma coisa que a gente precisa de começar a entender nessa aula é que corrosão é igual a oxidação. Tá certo? Corrosão é igual a oxidação. Bom, eu sei o que é oxidação. Eu tenho lá, por exemplo, uma amostra de ferro. Se eu tenho algum componente, alguma peça de ferro na minha casa, se eu deixar aquilo exposto ao ar, à umidade, né, ele vai, com o tempo, ele vai sofrer um processo de corrosão ou de oxidação que para o ferro é conhecido como ferrugem. E a gente sabe que a ferrugem, né, o metal ferro, ele também não é tão nobre, né, no sentido de preço, de aquisição. Isso porque ele é bastante reativo. Certo? Então a gente precisa de associar esses conceitos com essa tabelinha e depois com esses valores. Mas, no entanto, aqui eu falei que corrosão significa oxidação, que vai ficar mais claro, e que, por exemplo, o ferro sofre um processo de oxidação que se chama, né, a formação da ferrugem, né? Ele vai enferrujar. Ok? Então, esses conceitos estão associados aí.
Segunda coisa aqui que a gente tem com relação à força redutora, eu já sei que, como eu falei para vocês, se eu tiver que implantar alguma peça de platina dentro do meu organismo, ele é interessante que ele não sofra o quê? Ele não sofra oxidação. Outra coisa que a gente tem que associar é que oxidação é o contrário de redução, porque nós trabalhamos dentro da eletroquímica com esses dois termos, né? Oxidação e redução, tá certo? Então a gente precisa de começar a associar isso aí também. Veja só aqui, por exemplo, quando eu descrevo nessa fila de reatividade de metais, quando eu falo de força redutora. Quem tem maior força redutora? O zinco. Quer dizer que então que o zinco tem maior força redutora porque ele tem maior capacidade de reduzir qualquer uma outra espécie que esteja aqui. Qualquer uma dessa outra espécie que esteja listado aqui. Então, se a força redutora do zinco é maior, ele tem maior capacidade para o quê? Reduzir o outro. Reduzir o outro. Força redutora, ele tem maior capacidade para reduzir o outro. Então, todos esses outros aqui, eles são reduzidos em relação ao zinco. Então, eu tenho que comparar isso. Se o zinco tem maior capacidade para reduzir o outro, ou seja, o que ele vai fazer com os outros? Ele vai fazer com que os outros sofram redução. Eu estou falando que ele vai reduzir o outro, então ele vai causar redução nos outros. Se ele causa redução nos outros, então é porque o zinco ele não sofre redução. Ele sofre o quê? Oxidação. E oxidação é o quê? Corrosão. Então, se eu comparar aqui na minha amostra, se eu tiver, e isso agora a gente já vai trazer para o exemplo das pilhas, se eu tiver alguma pilha constituída, por exemplo, de zinco e cobre, que são os exemplos que nós vamos utilizar aqui nessa aula, quem tem capacidade de reduzir o outro, né, de acordo aí com o esquema da nossa força redutora. Então, eu estou falando que tem uma pilha de cobre e zinco, tá certo? O zinco ele vai ter capacidade de reduzir o outro, porque a força redutora ele é maior, então o cobre sofre redução, certo? E o zinco sofre oxidação. Bom, está muito bem claro, o zinco é um metal baratinho, ele serve aí para o revestimento, né, para zincar algumas peças, algumas ferramentas, né, como por exemplo a calha, eu também posso ter parafuso zincado, algumas dessas peças aí. Isso por quê? Porque o zinco ele sofre oxidação, e oxidação é a mesma coisa que corrosão. Então ele sofre corrosão, ele vai se oxidar no lugar do outro. E o outro vai sofrer o quê? Redução, certo? Quando a gente compara aqui zinco e cobre, a gente tem uma noção, mais ou menos. Eu posso pegar mesmo o ouro. Quando a gente compara zinco e ouro, qual desses elementos aí, qual desses metais é mais precioso? Qual deles é mais caro? Tá certo? Outra coisa também, como eu falei para você, se eu tenho um sistema lá que é um parafuso, como eu falei para vocês, de revestimento, então eu tenho um parafuso, esse parafuso geralmente é feito de aço, tá certo? E aqui eu posso pegar o zinco e fazer uma proteção, um revestimento em torno dele com zinco. Isso para quê? Porque o zinco ele está mais propício a sofrer corrosão e ele vai sofrer corrosão no lugar, né, do aço, protegendo esse parafuso. Então, a corrosão, essa camada de zinco que é feita em volta de alguns outros metais, é para proteger esse sistema de corrosão. Depois a gente vê nas outras aulas que é chamado, né, de proteção por revestimento, temos também proteção por eletrodo de sacrifício. Ok? Outros metais também que eu posso utilizar, né, para proteger é o níquel, certo? Aí tem aquelas
aquele sistema onde a gente faz niquelação de alguns metais, exatamente porque esses metais são mais propensos a sofrer corrosão, e ao sofrer corrosão, ele não vai deixar que o outro corroa, né, que ele vai proteger o outro. Portanto, este conceito aqui, aliado a isso, e nós vamos utilizar aqui para exemplificar no nosso esquema o zinco e o cobre, eu trouxe aqui nessa lista aqui, que mostra os valores associados, né, a esse potencial redutor, Então, entendido aquela parte, agora a gente vai trabalhar com esses valores. Por quê? Aquela escala é uma escala arbitrária ali colocada, mas aqui a gente tem de fato os valores com relação às espécies. Então, tem aqui exemplos de alumínio, zinco, cobalto, cobre e prata. Então, aqui a gente passa a conhecer esse Ezinho. O que é esse Ezinho? Esse E é o que a gente chama de E0, de potencial de redução. Toda vez que vem esse E, às vezes aparece assim, ERD, é o potencial de redução. E ele é medido em volts. Veja só, nós já estamos associando aí alguns conceitos aí. O potencial de redução é o quanto aquele material tem de valor em volts para ele sofrer redução. Calma lá, vamos entender isso aqui. Esse E e 0 significa que esses zeros é o padrão. Ele é medida, essas medidas são feitas colocando esses metais para reagir com o eletrodo de hidrogênio, tem toda a explicação, onde eu adquiro aí estes valores aí tabelados. Então, isso aqui é tudo tabelado. Vamos comparar aqui o que a gente quer dizer com relação a esse E, que é o nosso potencial de redução. Então, E significa potencial, tá certo? Potencial de redução nesse caso. E aqui no nosso exemplo, nós falamos que vamos trabalhar com o cobre e o zinco. Veja só, com relação aqui a essas duas amostras, que o potencial de redução de um e de outro, que tudo nessa tabela é um potencial de redução, comparando aí os valores, o do zinco é menos 0,76 e o do cobre é mais 0,34. Portanto, quem tem maior potencial de redução? Quem tem maior potencial de redução é o cobre, porque o potencial de redução dele, né, é até positivo, é mais 0,34. Então, se ele tem maior potencial de redução, ele tem maior potencial para sofrer redução. E como eu mostrei lá na outra tabelinha de força redutora, se o zinco tem maior força redutora em relação ao cobre, então, lógico, se eu pegar esses dois metais para constituir uma pilha, o meu cobre sofre redução e o zinco, por sua vez, sofre oxidação. Então, quem sofre redução? Quem tem maior potencial de redução. Isso é o primeiro caso. E aí, se eu estou falando uma pilha, estou utilizando duas espécies aí para constituir essa pilha. Uma tem que sofrer redução e a outra tem que sofrer oxidação. Se eu trazer isso aqui para a minha pilha, eu posso falar, por exemplo, que aqui eu vou colocar o eletrodo de cobre e aqui o eletrodo de zinco. É isso que eu estou falando. Estou pegando dois metais para constituir a nossa pilha. Veja só, estou falando com relação a essa pilha, se eu utilizar estes dois, o zinco vai sofrer oxidação. Aula passada, o que é oxidação? Oxidação é dar elétrons. Então, os elétrons vão fluir em qual sentido? Do eletrodo A, que é de zinco, para o eletrodo B, que é o de cobre. Professor, é sempre o eletrodo de zinco e de cobre? Não. Eu posso pegar amostras diferentes, constituir a minha pilha com metais diferentes. Se eu quiser pegar, por exemplo, o alumínio, agora veja só, o alumínio, e vamos pegar aqui o cobalto. Agora vejam, quem tem
maior potencial de redução. Veja aqui que os dois valores são negativos. Mas eu tenho que entender da seguinte maneira. Se eu colocar isso numa escala numérica, onde aqui eu tenho 0, para lá eu tenho números positivos e para cá eu tenho números negativos, o cobalto vai estar aqui no menos 0,28. Então, menos 0,28. Enquanto o alumínio vai estar mais para cá, vai estar mais longe, né? Quanto mais próximo ali de 0, maior é o potencial, maior é o número. Então, eu tenho que comparar esses dois números, o alumínio. Quem tem maior potencial de redução? Quem tem maior potencial de redução é quem é maior, é quem está mais próximo ali do positivo, né? Quando a gente comparou o cobre era positivo, então ele estava para lá da minha reta, né? Então, isso é só para a gente entender. Tem muita gente que acha que por esse número aqui ser maior, ele tem maior potencial de redução. Neste caso, quem sofre redução é o cobalto, e quem sofre oxidação é o alumínio. Então, entendido aí, neste caso, quando a gente tem esse exemplo, que não confundam esse maior e esse menor. O que acontece aqui na nossa pilha, que agora a gente vai começar o entendimento aqui das pilhas, e eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver. Substituindo esses valores, entender todo o funcionamento dessa pilha, que eu torno a dizer que vai ser só um rascunho. Na outra aula, nós vamos ver esse experimento certinho. Se eu falar que aqui é o eletrodo de cobre, aqui eu tenho um eletrodo de cobre, e aqui um eletrodo de zinco. Agora eu estou colocando aí, né, os nomes. Vou fazer de outra cor para a gente ver tudo aqui funcionando certinho. Bom, quais são as condições? Então, coloquei dois metais diferentes e com diferentes potenciais de redução, porque isso tem que ser interessante para a minha pilha. Eu tenho que ter, e a gente vai ver matematicamente como funciona essas diferenças de potenciais aí. Bom, eu tenho um eletrodo de cobre e zinco, e eu já vi que com relação ao cobre e ao zinco, lembrando ali, ó, na tabelinha, quem tem maior potencial de redução entre cobre e zinco, quem tem maior potencial de redução é o cobre. Então, esse eletrodo de cobre, ele sofre redução, e o eletrodo de zinco, ele sofre oxidação. Então, é o zinco que vai fornecer os elétrons. Os elétrons vão fluir do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Isso é, se eu pegar aqui nesse fiozinho por onde fluem os elétrons, e se eu colocar aqui algum equipamento, algum dispositivo aqui que permita verificar a passagem dessa corrente, eu posso colocar um multímetro, né, aquele equipamento, ou também posso colocar uma lâmpada. Essa minha lâmpada, ela vai fazer o que quando eu fizer esse circuito? Ela vai acender. Eu vou mostrar a produção de corrente elétrica, tal qual como no limão que a gente viu. Outra coisa que é interessante aqui, veja só. O zinco, ele tem que estar mergulhado numa solução que contenha o seu metal. Então, o zinco ele pode ser mergulhado numa solução de sulfato de zinco, que contém o metal zinco, e o cobre é a mesma coisa, ele tem que estar mergulhado numa solução que contenha o seu metal, que é o sulfato de cobre. Professor, usei sulfato nos dois casos, usou sulfato. Isso porque aqui a gente tem um esquema que se chama ponte salina. Ela vai permitir um fluxo de íons que pertença, né, sem em comum com as soluções que foi utilizada aí nas duas células, e que seja em comum também. Como assim, professor? Aqui eu vou utilizar um sal que contenha também esse íon. Eu vou utilizar aqui como exemplo o K2SO4.
certo? Em alguns exemplos eu utilizo esse aí. Pode ser de outros? Pode ser de outro. Mas o que eu tenho que ter em comum? Esse íon, sulfato, SO4, não precisa ser necessariamente sulfato, né? Tem outros exemplos que trazem outras constituições aí dessas soluções. Então aqui dentro tem uma solução. Essa solução está colocada aí dentro desse tubo em formato de U, de cabeça para baixo, e aqui nessa extremidade a gente tem uma estrutura que vai deixar o quê? Vai deixar isso aqui semipermeável. É como se eu colocasse ali um algodão para tampar isso aqui, para essa solução não vazar, certo? Em alguns casos, alguns livros falam que é lã de vidro, né? Depende aí da especificação. O que é interessante aqui com relação a essa ponte salina? Bom, a ponte salina que a gente já falou, ela permite, né, a manutenção dos íons aí no funcionamento da pilha, ela prolonga o funcionamento da pilha, porque isso aqui gera para a gente K+, e SO4-. São os íons aí, né, o cátion gerado é o K+, e o ânion gerado é o SO4-, que vai estar ali, né, dentro desse tubo aqui. Então eu tenho aí dentro esses íons aí do sulfato de potássio. Ok, então vamos lá, voltar aqui para o nosso funcionamento da nossa pilha, que depois vai ser mostrado com mais detalhes. O eletrodo de zinco, ele vai fornecer os elétrons. E o eletrodo de zinco, como ele vai fornecer os elétrons, o elétron tem que partícula? Ele tem partícula negativa. E os elétrons que são negativos, eles vão caminhar para qual polo? Bom, eles vão caminhar para um polo que é o quê? Que é um polo positivo. Então, os elétrons, por serem negativos, vão caminhar para um polo que é positivo. Professor, polo positivo, tem isso na pilha. Toda pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Tem um polo positivo e um negativo. Então, o polo positivo, lembra lá dos íons? Como é chamado o íon positivo? Cátion. O polo positivo é chamado de cátodo. E o cátodo, por receber os elétrons, o que é a espécie que recebe elétrons? Ela sofre redução. Então, meu cátodo é o polo positivo, que é para onde os elétrons vão. Os elétrons caminham em sentido do polo positivo, e ele vai fazer com que o cátodo sofra redução. E o zinco? O que vai acontecer com o zinco? O zinco está sofrendo o quê? Ele está sofrendo o contrário. Se de lá sofre oxidação, se lá sofre redução, o zinco sofre oxidação. E aqui, os elétrons saem dele, então ele tem que ser uma fonte de elétrons. Então, uma fonte de elétrons, ele tem que ser um polo negativo. Então, o zinco é o meu polo negativo. Então, zinco, polo negativo. E o nome lá do ânion negativo é o ânodo, o ânion. Então, o nome desse polo é ânodo. Ou anodo. Tem gente que fala anodo, ânodo. Então, veja só, o que a gente já tem aí com relação ao funcionamento da nossa pilha? Nós já determinamos, de acordo com a tabela, quem é que tem maior capacidade de redução. Redução, o que acontece? Redução recebe os elétrons saem de um e vai para o outro, causa a redução do outro. Se ele causa a redução do outro, ele sofre oxidação. E oxidação é o quê? Oxidação, no começo da aula a gente falou que oxidação é a mesma coisa que o quê? Que corrosão. Bom, você já deve ter visto algum material corroer. Na verdade, a esponja de aço, né, que a gente utiliza, o bombril que a gente utiliza, ele é constituído ali de ferro. E com o tempo, se a gente deixar ele exposto ao ar, ao sabão que contém eletrólitos, ele vai se corroer, ele vai ficando vermelhinho, né, laranjinha, e ele vai, né, se desfazendo, ele vai corroendo. Ele vai se perdendo com o tempo. Então, isso aqui sofre corrosão? Sofre corrosão. Com o tempo, o que acontece? Essa minha chapa de zinco, ela vai afinar. Ela vai ficando fininha. Vou tentar colorir aqui de azul, que é como se ela tivesse ficado desgastada. Ela vai se corroendo também.
Então tá, então essa minha plaquinha aqui, ela vai diminuindo, e a outra tem que aumentar? Ela tem que aumentar. Vamos partir aqui agora para um esquema aqui, onde a gente vai entender com relação às soluções que estão aí na nossa pilha. Bom, a gente já viu que nós temos aqui nessa solução com eletrodo de zinco, nessa semicela aqui, a solução de ZnSO4, e isso aqui produz para a gente Zn, os íons Zn, 2+, na dissociação, e SO4, 2-. Ali também, em cima aqui, é SO4, 2-. Vou apagar aqui, 2-. E a solução de sulfato de cobre? Ela também gera os íons Cu2+, e SO4, 2-. Então tá cheinho desses íons aqui. Aqui não tem a solução de sulfato de cobre, na verdade. Ela tem disponível aqui cobre 2+, e SO4 2-, porque eles estão nessa forma aí de íon. A mesma coisa aqui. Eu não tenho a solução de ZnSO4, né? Eu tenho aqui disponível aqui dentro os íons Zn na forma, né, de Zn2+, e SO4 2-. Isso é a forma com a qual os íons estão dispersos aí na minha solução. Eu falei para vocês que o que acontece com relação à movimentação de elétrons. Bom, professor, com a movimentação de elétrons, os elétrons eles vão chegar aqui nessa minha placa de cobre, né? Que os elétrons caminham para o polo positivo. E ao caminhar aqui para o polo positivo, essa minha plaquinha ela vai ficando polarizada negativamente, cheio de cargas negativas. Por quê? Porque os elétrons estão vindo para cá e os elétrons são negativos. Ela vai ficar polarizada negativamente. O que vai acontecer aqui dentro dessa célula aqui? Bom, por estar carregada negativamente, por estar polarizada negativamente, para contrabalancear essas cargas, o meu íon de cobre 2+, que é positivo, ele vai encontrar esses elétrons que estão polarizados ali na minha placa, e esse cobre 2+, o que vai acontecer? Olha só, eu tenho ali na minha solução cobre 2+. E esse cobre 2+, ele vai encontrar os elétrons. Veja só que o elétron tem uma carga negativa e a carga do cobre 2+, né, ela é positiva 2 vezes. Então, na estequiometria, a gente precisa de 2 elétrons, porque duas cargas negativas e aqui, né, uma carga, um mol, né, uma unidade aqui de cobre, que já é positiva 2 vezes. Então, isso é só para a gente entender a estequiometria. Eu tenho que colocar 2 elétrons, porque cada elétron tem uma carga ali negativa. Esse cobre 2+, ele estava o quê? Na minha solução aquosa. E quando ele reage com esses elétrons, quando ele interage com esses elétrons, o que acontece com duas cargas positivas quando encontram duas cargas negativas? Eu vou reduzir essa carga. Eu vou reduzir ao quê? A uma carga que é igual a 0. O que é o metal? O que é a espécie química na sua forma 0? Neste caso, por ser um metal, é o metal sólido. É o cobre sólido. Professor, mas o cobre vai ficar sólido aqui dentro? Vai. Ele vai se depositar. Eu vou fazer ele de laranjinha aqui. Ele vai se depositando aqui, né, na sua forma reduzida. E ele vai o quê? Aumentando o tamanho da placa de cobre. Lembra que eu falei que a de zinco ela diminui? A de cobre ela aumenta. Então ele vai ter aqui no eletrodo de cobre um aumento, um espessamento do eletrodo, um espessamento da lâmina. E por essa reação aqui, o cobre 2+ do meio aquoso encontra os elétrons, né, que se depositam ali, que param ali, que polarizam aquela plaquinha e consegue fazer a redução desse metal. Redução, gente, NOx do cobre foi de 2+ para 0. Isso é o que?
redução. E na outra aqui plaquinha, professor, o que está acontecendo? Bom, na outra plaquinha está acontecendo o seguinte. Eu falei que o meu metal zinco, ele está na sua forma sólida. Essa plaquinha aqui, essa plaquinha de zinco está na forma sólida, é o metal. E o metal no seu estado de oxidação é zero, né? Metal, substância lá, a gente já discutiu, viu isso na outra aula, é zero. E esse metal, o que ele faz? Ele é o polo negativo, o que ele faz? Ele não manda elétrons, ele está mandando elétrons. Então esse meu zinco, ele vai produzir elétrons. Ele vai dar lá 2 elétrons. Isso é só para a gente entender, depois eu vou voltar aqui nessa questão do 2, para ficar mais claro. Então eu tenho o zinco sólido, ele vai liberar os elétrons, 2 elétrons. E aí, professor? Bom, ele está zero. Ele deu 2 elétrons, então ele perdeu 2 cargas negativas. O que aconteceu? Ele virou um zinco com carga 2+. Olha só, eu tenho aqui carga 0 e ele perdeu 2 elétrons e, portanto, ele passou a ser um zinco com carga 2+. Quem são esses elétrons? Os elétrons que ele está distribuindo, os elétrons que ele está dando lá, ele doa elétrons, ele é a espécie que doa elétrons. Professor, mas o elétron, ele faz parte da composição? Faz parte da composição do material, ele faz parte da composição desse sólido. E quando ele dá os elétrons, ele está se corroendo, ele está oxidando. Oxida, dá elétrons. Então ele deixou de ser sólido, professor, deixou de ser sólido. Ele vai liberar íons 2+, o Zn2+, para onde? Para solução aquosa. Então o zinco ele deixa de ser sólido. Não é deixa de ser sólido, a gente conversou isso. O que acontece com a plaquinha de zinco? A plaquinha de zinco, ela se desgasta, ela fica mais fina. Então ele está perdendo a composição, ele está se corroendo. E esse Zn2+? Bom, quando ele corrói, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar e vai lançar para a solução mais Zn2+. Ele vai jogar mais Zn2+ para a solução. Então está aumentando a concentração de Zn2+, porque ele está se corroendo, né, passando para essa forma de 2+. E agora, acabou o esquema? E acabou. Veja só, o meu eletrodo de zinco, ele vai jogando mais Zn2+ para dentro da solução. Ele está jogando mais do que já tinha. E o eletrodo de cobre? O eletrodo de cobre não. O eletrodo de cobre está retirando o cobre 2+ da solução, não é verdade? Aqui eu tinha na minha solução o cobre 2+, e ele vai fazendo o quê? Ele vai pegando todo o cobre 2+ que está ali na minha solução e passando aqui, né, vai se depositando nessa placa. Então, o que acontece aqui com o cobre 2+? Esse cobre 2+, ele vai acabando com o tempo. Eu mostrei na outra aula que a solução de sulfato de cobre, ela é meio azulada, igual está aí no esquema, aí no desenho. E ela é azulada em função da presença dos íons cobre 2+. E ao pegar esse cobre 2+, ao ele passar para a plaquinha ali e se depositar, o que vai acontecendo aqui? Vai acabando um pouco do cobre 2+, e essa minha solução ela vai ficando menos azulada. Isso porque ela vai ficando menos concentrada. Professor, mas aí acaba e a pilha para? Não, calma aí. O que a gente vai ver é o seguinte. Com relação aqui, essa solução, o que acontece? Essa solução ela vai jogando mais N2+, como eu mostrei para você. Uma retira o cobre 2+, e a de zinco joga mais cobre 2+. Então, essa solução do meu eletrodo de zinco, ela vai ficando o quê? Mais concentrada. Por que mais concentrada? Se isso aqui acabasse, a pilha acabaria, mas o que a gente tem? A gente tem a ponte salina para o quê? Para permitir um funcionamento mais prolongado, porque ela vai fazer a manutenção. Veja só, o que acontece aqui? Neste caso, deixa eu apagar aqui. Nesse caso, o que a gente vai ter? Dentro dessa minha ponte salina,
nós temos aí o cátion K+, e o ânion SO4 2-. O que está aparecendo aqui? Está aparecendo mais Zn2+, que são lançados pelo eletrodo, né, pelo desgaste, pela corrosão do eletrodo de zinco. Ele está se desgastando, oxidando. Então vai aumentando a concentração de Zn2+. E a minha ponte salina, ela tem o quê? Um íon positivo e um negativo. Então, o que ele vai fazer para contrabalancear essas cargas? Ele vai pegar e vai jogar para cá SO4, que é quem? É o ânion. Ele vai jogar o SO4 2-, esse SO4 2- vai vir para cá, então o Zn2+ vai encontrar o SO4 2- e vai produzir mais ZnSO4. Que é a solução que contém aqui inicial, né? Por isso que essa solução ela fica o quê? Mais concentrada. Então, em função do aumento aqui de Zn2+, que é o quê? Positivo, a minha ponte salina vai encaminhar para cá quem? Ela vai encaminhar para cá o SO4 2-. Então, se para lá ela mandou positivo, para cá ela vai jogar o potássio, que é positivo, ela vai jogar para cá o potássio, o K+. Por quê? Com a retirada, né, do cobre 2+, como a gente conversou, esse cobre 2+, que estava aqui, então eu tenho cobre 2+ aqui dentro e o SO4 2-. O cobre 2+, ele vai deixar de estar aqui para quê? Ele vai deixar de estar aqui para ir para a plaquinha, né, para sofrer redução. E quem vai ficar na minha solução? Vai ficar SO4 2-, que tem carga o quê? Tem carga negativa. Quem que tem que vir para balancear essas cargas negativas? O K+, que é positivo. Então essa solução ela deixa de ser deixa de ser constituída de sulfato de cobre, porque ela vai passar a ser constituída de quê? De sulfato de potássio, que não tem essa cor tão azulada. Então é aí onde a gente fala que a concentração de uma aumenta e a concentração de outra diminui. Em resumo do que a gente falou aqui, eu tenho essa tabelinha. Veja só, nós temos que a espécie que oxida, nesse mesmo sentido que está aqui, tá certo? A espécie que oxida, ela doa os elétrons, que é o caso do zinco, e ele dá os elétrons para quem? Lá para o cobre. Então, o zinco dá os elétrons para o cobre, ele é a espécie que oxida, o sentido dos elétrons é esse. Então, o zinco cede os elétrons e o cobre recebe. O zinco é o polo negativo, o ânodo, ele é a fonte de elétrons. E os elétrons, eles fluem, né, do sentido negativo para o positivo. Então, o cobre é o polo positivo da minha pilha e ele é chamado de ânodo, de cátodo. Então, por que ele é o cátodo? Porque entre as espécies analisadas ele tem maior potencial de redução, de sofrer redução. O que acontece com a lâmina? Aumenta o tamanho dessa lâmina do eletrodo utilizado. Em contrapartida, o que acontece com o zinco? Diminui o tamanho, ele sofre o quê? Corrosão, enquanto a outra sofre espessamento. A solução que está o meu eletrodo, ela dilui, enquanto a solução onde está inserida, mergulhada o eletrodo de zinco, ela vai se concentrar em função da manutenção daquela ponte salina, né, e dos processos de oxidação e redução dos eletrodos aí propriamente dito. Então essa tabelinha, ela resume tudo que a gente falou, né, com relação ao funcionamento dessas pilhas. E também, né, ela serve aí, né, para comparar, né, nesse esquema geral aí esses pontos. Bom, uma coisa importante que a gente precisa falar, então é só associar isso aqui sempre, lembrando que um é o contrário de outro, tá certo? Era isso que eu queria falar. Ó, aqui concentra, aqui dilui. Aqui corrói, que é diminui, né? E aqui aumenta. Então, diminuição e aumento do tamanho. Aqui, menor potencial de redução, maior potencial de redução. Um é polo positivo, o outro é negativo, ânodo e cátodo. Então, está tudo aqui, um cede, né, um doa e o outro recebe os elétrons. Então, é tudo
um é o contrário do outro, é só verificar isso pelo sentido dos elétrons. O que determina o sentido do elétron? A espécie que oxida e a espécie que reduz. E onde que a gente vê a espécie que oxida e a espécie que reduz? Nas nossas tabelinhas de acordo aqui com os valores, né? Quem tem maior potencial de redução, reduz. Então aqui a gente vê que dentro dos exemplos aqui, quem tem maior potencial de redução é a prata, né? Então, ela, dentre todas as espécies, seria ela que iria sofrer redução. E se eu constituir uma pilha da prata com qualquer um dos outros metais, os outros metais sofreriam, né, oxidação. É só pensar, né? Qual dos metais tem aqui é mais nobre? É a prata, né? A prata a gente sabe que tem uma relativa nobreza. Então, ela não se oxidaria fácil, né? Agora, com relação, eu falei aqueles elétrons, veja só. Que nessa tabelinha, isso é importante destacar já, que nessa tabelinha a gente sempre vai ver a semi-reação do que a gente chama de semi-reação de redução. O que é semi-reação de redução? É receber elétrons. Receber elétrons é reagir com esses elétrons, interagir com esses elétrons. Veja só, eu tenho sempre aqui elétrons do lado dos reagentes. Elétron do lado dos reagentes nessa descrição dessa minha equaçãozinha, dessa minha reação. Então, quando eu falo assim, ó, alumínio, que tem carga 3+, precisa de quê? De 3 elétrons para sofrer redução, porque 3+, vai encontrar 3 elétrons, vai passar para 0. Ele vai sofrer redução, ser encontrado no seu estado sólido. Isso é importante destacar com relação aí à escrita, tá certo? Quanto isso, então, eu imagino que seja tranquila, as semi-reações de redução são sempre escritas assim, né? O meu cátion ali reagindo, interagindo com o elétron. Mas vejam aqui que eu quero mostrar é que cada metal, aqui utilizado no exemplo, mas cada espécie química, ela trabalha com um fluxo de elétrons. O alumínio trabalha com o fluxo 3, o cobalto com o fluxo 2, o cobre também 2, a prata somente 1 elétron. Então isso é importante a gente destacar, tá certo? Cada espécie química aí eu tenho que observar o fluxo de elétrons. Outra coisa também que a gente nota com relação aqui, eu vou pegar o exemplo aqui do alumínio. Nós estamos escrevendo aqui, eu vou reescrever a semi-reação de redução, onde o alumínio que trabalha com fluxo de 3 elétrons, então ele vai receber 3 elétrons para sofrer redução a alumínio 0, tá certo? Que é o alumínio sólido. Então, alumínio no estado 0, alumínio sólido, sofre redução, cujo potencial de redução é menos 1,66. Mas pode ser que o meu alumínio sofra oxidação? Pode sofrer oxidação? Pode. O que eu vou fazer? Vou reescrever. Alumínio sólido, só que ao contrário. Produzindo alumínio 3+, e liberando 3 elétrons, doando 3 elétrons. Agora veja só, o meu alumínio foi de 0 para depois da seta para 3+. Algo que vai de 0 para 3+, ocorreu um aumento do NOx, ocorreu uma oxidação. Então é exatamente isso que a gente quer mostrar. Que aqui em cima está escrito uma semi-reação de redução e aqui uma semi-reação de oxidação. E o potencial aqui, professor, como é que fica? Bom, o potencial de redução é conforme está escrito ali, menos 1,66. Então, esse aqui é o potencial de redução, menos 1,66 volt. E o potencial de oxidação aqui para este caso? Se eu quero falar que o potencial de oxidação é isso aqui ao contrário, portanto, o potencial de oxidação é quanto? É mais 1,66. Por quê? É ao contrário. E aí, depois na próxima aula, quando a gente for falar de potencial de pilhas, a gente vai entender com relação ao que gera, né, esses valores aqui
Por que nós estamos falando de constituir pilhas? Uma pilha tem que ser constituída de um metal que vai ser o cátodo, outro metal que vai ser o ânodo. Dependendo do metal que eu utilizo, eu posso ter boas pilhas, né, com alto potencial de redução. E esse alto potencial de redução é medido por uma coisa que eu chamo de ΔE, a diferença de potencial dos materiais que eu estou utilizando aí para constituir essa pilha. Na química a gente escreve ΔE, que é a diferença do potencial, que eu analiso os dois metais que constituem a pilha. Na física, né, é comum a gente encontrar DDP, ou também a gente pode encontrar a escrita, né, FEM, que significa força eletromotriz. Mas as três coisas querem dizer a mesma coisa. Agora a gente vai passar aqui para os exercícios, começando aqui pelo exercício 1, que ele fala assim: de acordo com o que foi estudado e possíveis pesquisas em outras fontes, tais como os livros didáticos, internet, revista, defina cada termo abaixo no que se refere à eletroquímica. Então nós já conceituamos pilha, eletrodo, ânodo, cátodo, célula eletroquímica, solução eletrolítica e ponte salina. Nós já falamos tudo isso na nossa aula, essas definições aí. Posso deixar na descrição do vídeo, confere lá, você vai ter a resposta para todos esses conceitos aí, que vão para deixar lá tudo anotado, para a gente ganhar tempo aqui. Questão 2, ele diz o seguinte: escreva as semi-reações de oxidação e redução para cada par de metais abaixo. Olha a nossa tabelinha aqui. Então vamos começar pela letra A. A gente agora vai aplicar tudo que a gente viu. Se eu quero fazer, né, se eu quero analisar algum sisteminha que vai ser constituído pelos metais alumínio e cobre. Eu quero falar que um vai sofrer oxidação e o outro vai sofrer redução. Vamos observar ali, entre alumínio e cobre, o que a gente vai ter? Alumínio e cobre. Pois bem, vamos analisar aqui na nossa tabela quem vai ser o quê. Bom, essa tabelinha, como eu falei para vocês, ela traz potenciais de redução. Quem tem maior potencial de redução entre alumínio e cobre é o cobre. Veja o valor dele, é mais 0,34. Então o cobre reduz e o alumínio oxida. Então nós já mostramos aqui o que vai acontecer se eu tiver a associação desses pares alumínio e cobre. Conforme aqui a gente já viu, o alumínio trabalha com fluxo de 3 elétrons e o cobre com fluxo de 2 elétrons. Então, portanto, vejam só, o alumínio ele vai sofrer, na verdade, oxidação. Ele vai sair de 0, alumínio vai sair de 0, vou deixar esse sólido aqui sem mostrar, porque a gente já sabe que isso está implícito. Ele vai sofrer oxidação, ele que vai ser o doador de elétrons. Então, o alumínio vai de 0 para 3+, e vai, né, liberar mais 3 elétrons. Então, esse é o primeiro caso aí. E o cobre? O cobre ele vai passar de cobre, que ele vai sofrer redução, de cobre 2+, e vai receber 2 elétrons, porque o fluxo de trabalho dele é 2 elétrons. E o que mais? Vai passar para cobre 0. Né? Esses 2 elétrons aqui vão reduzir essa minha carga aqui, então, portanto, vai ficar 0. Veja só o que eu fiz. Quando eu sei que uma espécie sofre redução e a outra oxidação, aquele que reduz eu mantenho a equação. Né? Eu mantenho a equação, cobre 2+, mais 2 elétrons, virando cobre 0. Então está aqui de verde, igualzinho está escrito na tabelinha. Enquanto que a que sofre oxidação, eu vou fazer o quê? Como ele sofre oxidação, eu vou utilizar ele invertido, né? Porque ele vai sofrer oxidação nessa associação desses pares. Então eu já tenho aí. O que eu tenho que fazer agora? Eu estou falando que eu vou ter que montar essas duas equações em uma só. Porque aqui ele pediu as semi-reações de oxidação e redução para cada par. Então tá aqui, são as semi-reações. Essa aqui eu vou chamar de semi-reação de oxidação e a de baixo é a semi-reação de redução. Mas eu tenho uma reação onde eu analiso, onde eu junto as duas, que é a reação
global. O que eu vou fazer para juntar as duas? Bom, veja que aqui eu tenho nitidamente a parte dos reagentes e a parte dos produtos. Então aqui, ó, marcar aqui a parte dos meus reagentes e a parte dos meus produtos, nas duas semi-reações. Eu tenho que somar os reagentes de uma com o reagente de outra e os produtos de uma com os produtos da outra. E eu analiso aqui o que eu tenho. Do mesmo lado, eu somo. E de lados opostos, eu corto. Já falei isso na outra aula. E eu verifico que os elétrons estão de lados opostos. Veja só, eu tenho esses 2 elétrons aqui, dessa minha semi-reação do cobre, e esses 3 elétrons aqui da semi-reação do alumínio. Eles precisam de ser cancelados quando eu somar. Então, já cancelei eles ali e vou reescrever a minha equação global. Vou começar ali pelo alumínio, que é a primeira. Alumínio, no seu estado 0, mais quem? Mais o meu cobre, 2 mais, porque é o da outra. Então, eu já peguei aqui todos os meus reagentes aqui, já coloquei esse, e o meu cobre, o meu elétron eu já tinha cancelado. Então, são os reagentes de um lado. E depois, já peguei tudo? Já. Vou passar agora para os produtos. Quem que eu tenho ali nesse produto da minha primeira? O alumínio, 3 mais. E aqui o elétron foi cancelado. Mais quem? Mais o cobre, seu estado 0. Professor, acabou? Não, não acabou. Poderia ter acabado. Mas o que eu tenho que ver quando eu faço uma equação global? O balanço de cargas, a estequiometria das cargas. Por quê? Por isso eu coloquei esse 0. Veja só, de um lado eu tenho esse 0 de carga e esse 2 mais. Então 0 mais 2 mais de carga. Do outro lado eu tenho esse 3 mais e esse 0. Então eu tenho 3 mais de cargas. Não pode ser assim. As cargas precisam de estar balanceadas. O que eu preciso de fazer? Fazer uma estequiometria aí simples para balancear. Então eu tenho que fazer esse 2 e esse 3 virarem o mesmo número em termos de cargas. Como que eu faço 2 e 3 virar o mesmo número, professor? Estequiometria. Vamos inverter, ó. Eu tenho que fazer os 2 virar o mesmo número. Então eu vou pegar esse 2 e multiplicar por 3. 2 multiplicado por 3 vira quanto? 6. Eu vou pegar esse 3 e multiplicar por 2. 3 vezes 2 vira quanto? 6. Agora sim, agora eu tenho aqui 6 e aqui 6. Como que eu fiz isso? Como que você fez isso, professor? Pegando aqui onde está 3 e multiplicando por 2. Onde que está 3? Está aqui, ó. Então aqui vai ter um 3. E onde mais? O que eu vou fazer com o outro? Vou pegar onde está 2 e multiplicar por 3. Onde é que está o meu 2, professor? Está aqui. Então aqui eu vou colocar um 3. Agora vamos reescrever aqui o que eu fiz e colocando esse 3. Só para a gente entender. Voltando aqui, para não ficar tão bagunçado. Vamos lá. O que foi feito aqui? Onde tem 2, eu multipliquei por 3. E onde tem ali o meu 3, eu multipliquei por 2. Vamos ver o balanço de cargas agora, como é que ficou? Quando eu fiz essa minha montagem aqui da reação global. Desse lado e desse lado. Bom, agora eu tenho aqui que continua 0. Continua 0, então não vai interferir na carga. Mas aqui eu coloquei 3 cobre, que cada cobre tem carga 2 mais. Então aqui eu tenho 6 cargas mais. E aqui eu tenho esse 0, que não interfere, mas aqui eu tenho o alumínio 3 mais e eu coloquei 2 alumínios. E quando eu coloquei esse 2 alumínio, então eu tenho 2 alumínios, que cada alumínio tem carga 3 mais, 6 cargas mais. Então esse aí é o fluxo de elétrons que aconteceu. Foram trocados esses 6 elétrons aí no total, tá certo? Isso aí é uma definição que a gente tem, que depois a gente vê no número de elétrons aí. Mas acabou? Ainda não, falta só uma coisinha simples. Veja só. Se aqui eu falo que eu tenho 2 alumínios, eu coloquei esse 2 diante do quê? Do balanceamento da minha carga. Se eu falei que eu tenho 2 alumínios, então de cá eu também tenho que ter quantos alumínios?
2 alumínios. Professor, mas você colocou esse 2, vai atrapalhar aí? Não vai atrapalhar porque a carga desse é 0. Se eu tenho 2 alumínios de um lado, eu tenho que ter 2 alumínios do outro. Mas aquele 2 que foi arranjado aí para a estequiometria, para o balanceamento, ele veio através do balanço de cargas. Nesse caso, esse número aqui não vai influenciar no balanço da carga. A mesma coisa que eu vou fazer para o cobre. Eu coloquei aqui, vai ter 3 cobres. Então, do lado de lá também tem que ter quantos cobres? Também tem que ter 3 cobres. Então, aí está a resolução da letra A. A letra B, eu quero uma pilha constituída de zinco e prata, um sistema, né, constituído de zinco e prata. Então vamos observar aqui o que a gente vai pegar. Eu vou pegar zinco e prata, isso. Vou pegar a prata e agora eu vou pegar aqui o zinco. Bem simples de novo. Quem tem maior potencial de redução? Quem tem maior potencial de redução é a prata. Então a prata reduz. E o zinco oxida, corrói. Metal baratinho. A prata reduzindo, eu vou manter a escrita nesse sentido, porque todos os sentidos que são escritos aqui são de potencial de redução. E o zinco oxidando, eu vou ter que fazer o quê? O processo de reescrita inverso. Então vamos lá. Letra B. Vou fazer aqui a letra B. Letra B, eu tenho zinco e prata. O zinco eu já escrevi que ele vai oxidar. Vou fazer aqui para o zinco de uma cor. Então, eu vou escrever aqui a semi-reação de oxidação. É ao contrário. O zinco ele vai passar de 2+. A gente reescreve aquela lá da tabela. De zinco 2+. Ele vai passar... ele vai oxidar. Então, o zinco vai passar de zinco 0, né? Não preciso escrever aqui que é sólido. Vamos deixar só o 0, que eu gosto de mostrar as cargas. Para Zn2+, oxidação, aumentou o NOx. Então, ele oxida e dá elétrons, e o fluxo dele é 2 elétrons. Então, está escrito a semi-reação de oxidação para o zinco. E o outro metal, que é a prata, que ela vai sofrer o quê? Redução. Eu tenho o potencial de redução da minha prata, tenho lá escrito, né? Então eu vou utilizar ela direto. Como que é para a prata? A prata vai sofrer redução e o potencial dela é só um elétron, né? O fluxo de elétrons, então ela precisa só de um elétron. Lembrando que aqui não tem nada, aqui é 1. Então a prata reduzindo, ou seja, a prata mais encontrando um elétron, ela vai passar para uma prata no estado 0. Então, escrito aí o semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, semi-reação de oxidação invertida. O que eu faço agora para obter a reação global? Somo isso aqui e somo isso aqui. E vou escrever uma só, a global. Como vai ficar a global nesse caso? O que eu faço com os elétrons? Cancelo os elétrons. Cancelo os elétrons. Veja só que aqui eu já vi também que vai estar diferente. Lá em cima tem 2 elétrons, né? E aqui embaixo só 1. Vamos ver isso depois no balanço de cargas, como que vai ficar? Então, para a semi-reação global, eu vou escrever primeiro o zinco, que é do primeiro lá, que na sua forma 0, mais a prata, no estado mais, já cancelei os elétrons, escrevo do outro lado quem? Os meus 2 produtos, zinco 2+, mais a prata, 0. Balanço de cargas está correto? Não está correto. Por quê? Veja só. Aqui eu tenho uma só carga positiva, que aqui é 0, e do lado de cá eu tenho 2 cargas positivas, porque aqui eu tenho 2+ e aqui 0. Tá fácil de arrumar isso aqui, professor? Tá fácil, porque eu tenho que fazer isso aqui virar o mesmo número. Ou vira tudo 2 ou vira tudo 1. Não é mais fácil fazer isso aqui virar 2, multiplicar por 2? Quem que eu vou ter que multiplicar por 2? Quem está com a carga mais 1. Então aqui eu vou vir com quanto?
com duas pratas. Duas pratas, cada uma carga positiva, então eu vou ter o quê? Duas cargas positivas desse lado. Então, só basta arranjar aí, né, a estequiometria dessa reação, colocando desse jeito. Vamos escrever certinho aqui, vou apagar aqui, e colocar aqui o que isso vai virar. Aqui vai ter, então, portanto, um 2. Então, desse lado, duas cargas positivas. E esse outro lado já tem duas cargas positivas. Já terminei, professor? Não terminei, não. Por quê? Porque aqui eu tenho duas pratas. Então, do lado de cá, eu também tenho que ter quantas pratas? Duas pratas. Corrigindo aqui, então, mais duas pratas. Então, tá ali. Isso é importante porque isso mostra, olha só, simplificadamente, o que aconteceu. O zinco ele passa de 0 para 2+. Então, ele sofre um aumento do NOx, ele sofre oxidação. E a minha prata? A minha prata, ela passa, né, de mais para 0. Então, ela passa de carga mais, que aqui é mais 1, para uma carga que é 0. Então, ele passa, algo que passa de mais 1 para 0 tem o NOx diminuído, né? Então sofre redução e já está aí todas as informações, inclusive, né, com o balanceamento aí da reação global, que é importante, né? Os exercícios pedem. Então está aí feito o exercício 2. Vamos fazer o exercício 3 aqui, ler o que fala. Já fala sobre o funcionamento de uma bateria. Então, uma bateria muito comum utilizada na medicina é o marca-passo, que é colocado sobre a pele de pessoas com problemas cardíacos com a finalidade de regular as batidas do coração. A reação responsável pela produção de corrente elétrica pode ser representada pela equação aí, e a partir das informações a seguir indique a afirmativa incorreta. Então, eu reescrevi aqui a equação e a gente vai ver aqui direto o que acontece. Você que assistiu a outra aula já está ligado, está por dentro, né, do que acontece, o que a gente tem que analisar nessas reações. Eu mostrei na letra B do exercício anterior que a gente tem que analisar quem muda o NOx, certo? Como que a gente avalia isso olhando um por um? Carga do mercúrio, do Hg, eu não sei, mas eu sei é do oxigênio, que é -2. Então, do mercúrio só pode ser +2. Então, vou apagar aqui de outra cor. Vou deixar aqui mercúrio +2. Então, aqui o mercúrio. E o oxigênio é -2, tá certo? Então, +2 menos 2, 0. Metal no estado sólido. Metal no estado sólido é o quê? Metal no estado sólido é 0. Olha só o macete aqui, gente. Um metal que está no estado 0 e já passa para cá ligado a uma coisa, então ele sofreu uma mudança de carga. Lá ele estava sozinho. Agora ele está ligado com alguém, ele tem que ter uma carga diferente. Assim como o mercúrio. Ali ele está ligado com o oxigênio. E aqui, no final, ele está ligado o quê? Sozinho. Se ele está sozinho, essa carga é o quê? Essa carga é 0. Então, eu tenho que ter essa percepção, né? Um pouco dessa perspicácia de olhar isso já direto e não perder tanto tempo. Então, já sei que quem mudar ali vai ser o zinco e o mercúrio, mas vamos analisar o resto. Água, como é que é o NOx da água? Cada hidrogênio é +1, então eu tenho 2 mais 2, e de um oxigênio é -2, mais 2 com -2, 0. Carga do OH. Carga do OH a gente discutiu também. Carga do OH é -1. Né? A gente mostrei na aula passada. Carga do OH é -1 inteirinho, esse conjunto. Só fazer a carga do oxigênio e hidrogênio separado. E eu tenho 2 OHs. Então, se cada um é -1, -2. Carga do zinco, então, portanto, aqui, +2. Carga do zinco, +2. E carga do mercúrio ali. Opa, agora eu tenho que sair caçando gente que mudou de carga. Mas eu já vi isso. Eu já vi que é o mercúrio que sai de +2. Então, ele sai de +2 para 0. E eu sei também que eu vi o zinco. Que o zinco sai de 0 para +2. Então, olha só. De 0 para +2. O que aconteceu aqui? Nitidamente, um aumentou e o outro diminuiu o NOx. Certo?
O que aconteceu aqui, então, nessa de verde aqui, nessa primeira de cima? O mercúrio de mais 2 para 0, ele diminuiu o NOx. Diminuição do NOx é redução. Reduz, recebe elétron, diminui o NOx. E o de baixo? O de baixo sofreu oxidação. Oxidação, se um recebeu, que é o mercúrio, o outro doou. Quem doou os elétrons? O zinco. O zinco sofreu oxidação. Oxidação é dar elétrons. Aumento do NOx. Aumento do NOx de 0 para quanto? Para mais 2. Então tá aí quem sofreu redução e quem sofreu oxidação. Já fizemos a nossa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. O mercúrio sofre redução? O mercúrio sofre redução. Lembrando que ele está procurando a alternativa incorreta. O metal zinco atua como agente oxidante? O metal zinco atua como agente oxidante? Não. O metal zinco, ele atua como agente redutor. Mas, professor, ele sofre oxidação? Ele é o agente redutor? Sim. Agente redutor é quem causa a redução do outro. Então, portanto, o mercúrio é um agente oxidante, tá certo? É o contrário. Quem sofre oxidação causa a redução do outro. Então, se eu causo a redução do outro, eu sou o agente redutor. Então, o metal zinco atua como agente oxidante? Errado. Errado. É uma alternativa já errada. Marcamos a incorreta. A variação do número de oxidação do mercúrio na reação é de mais 2 para 0. Do mercúrio vai de quanto? De mais 2 para 0. Correto aí essa afirmação. Então, é verdade. Então, outra alternativa aí correta. Marcando aqui. O zinco aumenta o seu número de oxidação na reação. O zinco aumenta o número de oxidação? Aumenta. Vai de 0 para quanto? 0 para mais 2. Aumento do NOx, tá certo? Então, tá aqui outra alternativa também correta. A água é o agente redutor? A água não é o agente redutor, ela não muda aqui, né? Se eu for analisar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eles mantêm aí os seus valores, né? Essa alternativa aqui, ela não tem nada a ver. Então, ela não atua como agente redutor. Outra alternativa errada também, certo? Então, as afirmativas incorretas, letra B e letra E. Não tem nada a ver essa água aí. Agora, vamos para a questão 4, que ele fala assim. Numa pilha, e nós falamos sobre pilha, falamos bastante sobre pilha, sempre ocorre o quê? A redução no ânodo. Vamos olhar nossa pilha, como é que é? Trazer um esqueminha para cá. O que acontece no cátodo? Olha a bagunça. Na próxima aula a gente vai ver isso direitinho, mas tem o esqueminha aqui, né? O que acontece lá? Vamos fazer o esqueminha aqui de novo para a gente só utilizar bem simplificado. O cátodo, que é o polo positivo, ele recebe os elétrons. Os elétrons eles vão lá para o polo positivo e os elétrons causam a redução. Então, cátodo reduz. E o ânodo? O ânodo é o polo que? É o polo negativo da minha pilha. Ele é a fonte de elétrons, é ele que cede as partículas negativas. Então, o ânodo, ele oxida, ele perde os elétrons, ele corrói, ele dá os elétrons. Oxidação é isso. Então, CRAU. Cátodo reduz, ânodo oxida. Ocorre redução no ânodo? Não. Ocorre redução no cátodo. Então, portanto, essa primeira está errada, tá certo? Movimentação de elétrons no interior da célula eletrolítica. O que a gente viu aqui? Que onde fluem os elétrons passam ali somente pelo fio, né? Então, eles não passam ali. A gente não falou de elétrons no interior das soluções. Então, outra errada também. Passagem de elétrons do circuito externo, que é onde eles fluem, naquele fiozinho, do cátodo para o ânodo. Gente, quem que é a fonte de elétrons? É o ânodo, O ânodo é negativo, fonte de elétrons. O ânodo cede os elétrons para o cátodo. Os elétrons fluem para o polo positivo. Então, portanto, passagem de elétrons do circuito externo, do cátodo para o ânodo? Não.
Reação de neutralização? Nada a ver, não é uma reação ácido-base. Uma reação de óxido-redução? Sim, claro, uma reação de óxido-redução. Toda pilha é um fenômeno de óxido-redução. Para um reduzir, o outro tem que oxidar e vice-versa. Então, portanto, letra E. Questão 5 e última, finalmente. Nas pilhas eletroquímicas obtém-se corrente elétrica devido à reação de óxido-redução. Podemos afirmar que, vamos ver aí as alternativas aí. Lembrando nosso esqueminha que ajuda muito, cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo polo positivo, ânodo polo negativo. Então vamos lá. No cátodo, sempre ocorre a semi-reação de oxidação? Não. Cátodo que reduz. Cátodo ocorre reação de redução, semi-reação de redução. No cátodo, sempre ocorre a semi-reação de redução? De fato. A letra B está correta, cátodo reduz. Vamos ler as outras? No ânodo, sempre ocorre a semi-reação de redução? Não, o que acontece no ânodo? O ânodo o quê? O ânodo oxida. Então, tá errado. Opa, essa aqui, né? No ânodo sempre ocorre sempre a oxidação e a redução simultaneamente. Nossa, que exagero, né? Que coisa mais errada. Nunca que vai acontecer isso. E letra E. No cátodo sempre ocorre reação de oxidação e redução? Não, gente. Um reduz e outro oxida. Então, portanto, letra B. Bom, o conteúdo da aula é esse aí. Introdução à pilha. Tá certo? Tem esse esquema aí que ficou bagunçado, mas acredito que contribuiu muito para a explicação. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver de novo, só que com os desenhos, com as imagens, certinho como é que é o funcionamento dessa pilha, tá certo? Tudo que a gente vai ver, isso aqui é só um rascunho, mas um rascunho bem explicado, embora esteja bagunçado. Na próxima aula, acredito também que a gente já vê a diferença de potencial, que é importante. No mais, o que precisa de ficar são todos esses conceitos aí, né? Apresentar o que é cátodo, o que é ânodo, o que é solução que concentra, o que é solução que dilui, né? Esses conceitos aqui que a gente vai introduzir, tá certo? Essas tabelinhas, essas semi-reações são muito importantes que na próxima aula a gente, né, revisa aí mais aprofundado com relação às pilhas, ok? Eu espero que você tenha conseguido aprender esse conteúdo e na próxima aula na próxima semana a gente revisa melhor esses conceitos. Obrigado aí por assistir.